Olá pessoal, que Deus abençoe a todos nós, em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida, o seu dia, e uma ótima terça-feira. Vamos dar continuidade aqui ao nosso propósito, ao nosso estudo da Palavra de Deus, livro de Gálatas, nós entramos ontem, e vamos dar continuidade aqui a partir do versículo 6, capítulo 1 de Gálatas, versículo 6. Mas antes vamos orar, vamos pedir a direção ao autor da palavra, para que possamos ter o entendimento que ele quer nos dar. Bom, feche os seus olhos, vamos orar. Espírito de Deus, em nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus, nesse momento nós nos conectamos ao Senhor, a tua santa palavra. Te pedimos a tua direção, a tua orientação, mediante a tudo que o Senhor quer falar conosco. Meu Deus, tira de nós tudo aquilo que não agrada ao Senhor, que todo mal que havia em nós, na nossa mente, no nosso coração, que obstruía o nosso entendimento, em nome de Jesus, que saia agora e que a tua palavra venha fluir naturalmente em nossas vidas, no nosso coração, flua da maneira que o Senhor quer, que te agrade. Em nome de Jesus, que assim seja, graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Pessoal, vamos dar continuidade aqui à palavra do nosso Deus, e nesse ponto aqui da palavra, fala a respeito da inconstância, né? A inconstância. Primeiro Paulo se apresenta, e essa parte aqui vai falar sobre a inconstância do povo que habitava naquelas cidades das proximidades ali da Galácia. Então, os Gálatas, eles infelizmente estavam inconstantes, e Paulo chama a atenção deles em relação a isso. Vamos ver aqui. Diz assim, no capítulo 1, versículo 6, ele diz assim: estou muito admirado com vocês, pois estão abandonando tão depressa aquele que os chamou por meio da graça de Cristo e estão aceitando outro evangelho. Olha só que interessante. Na versão fiel, esse mesmo versículo diz assim: maravilho-me que tão depressa passeis daquele que vos chamou, a graça de Cristo, para outro evangelho. Versículo 7. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ele fala assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anunciei outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, ou seja maldição. Versículo 9 diz: assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Versículo 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Vamos ler na versão da linguagem de hoje esse mesmo versículo, que diz assim: por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Ele diz: não. O que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se estivesse, eu não seria servo de Cristo. Então, é uma posição aqui muito clara que Paulo fala a respeito dessa atenção que as pessoas devem ter, e todos nós, como servos de Deus, devemos perceber se não estamos abandonando aquilo que Deus tem nos orientado. Então, aqui na orientação que o Bispo Macedo traz, aqui sobre a questão desses versículos, que fala no versículo 6, o Bispo Macedo fala assim: outro evangelho. O espanto de Paulo se deve ao fato de os Gálatas, depois de terem abraçado a fé com tanta devoção, abraçarem também opiniões humanas, tão contrárias todo a tudo o que havia sido ensinado pelo apóstolo. Ele se referia aos falsos pregadores que apresentavam ritos, tradições judaicas, com práticas fundamentais para a conquista da salvação. Paulo denominou esses ensinamentos como outro evangelho.
e não o evangelho do Senhor. Os falsos ensinos diziam que crer no Senhor Jesus e ser batizado não era suficiente. Para os falsos apóstolos, os gálatas deviam se submeter também à circuncisão, à lei mosaica, para serem salvos. Mas isso era um ensinamento errôneo. Então, a gente vê que existem hoje em dia também muitas opiniões, né? Tem até uma passagem que fala sobre isso, que existem muitas vozes, né, no mundo, e nós devemos dar ouvidos à voz de Deus. E ele até vai falando aqui no versículo 8 e 9, o Bispo Macedo também comenta, quer dizer, a questão de ser anátema, né? Anátema quer dizer amaldiçoado, condenado eternamente. Paulo usa esse termo para dizer que aqueles que deturpam o evangelho estão nessa condição. A palavra de Deus é completa, soberana, definitiva. Portanto, não precisa acréscimos ou decréscimos em absolutamente nada. Quem alterar as Escrituras e com isso crie enganos e tropeços para os que buscam ao Altíssimo sofrerá a terrível pena de não ter nome escrito no livro da vida, como está escrito em Apocalipse capítulo 22, 18 e 19. Além da conquista, da constante vigilância com a preservação do texto sagrado, cabe a cada pessoa o cuidado para que o diabo, denominado como ladrão, não roube as verdades das Escrituras. Também da nossa mente, ele é astuto para semear ideias mundanas, preocupações, amizades impróprias e distrações, tudo com o intuito de fazer com que os ensinos divinos caiam no esquecimento. E por fim, no versículo 10, fala sobre agradar a Deus. Então, agradar a Deus, depois você pode ler aqui o comentário do Bispo Macedo também, mas é aquilo que nós devemos sempre priorizar. É claro que a vontade de Deus sempre vai ser uma vontade difícil de fazer e, mesmo assim, é a melhor a se fazer, porque, como diz a palavra em Romanos, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E quando nós conseguimos cumprir a vontade dele, conseguiremos também benefícios extraordinários para a nossa vida e para a nossa família. Tá bom? E é isso que eu desejo para todos vocês, que vocês tenham todos um ótimo dia. Logo mais às 19 horas, especialmente, estaremos aqui no combate aos câncer, né? ao câncer e cânceres que a sociedade tem tido, vício, depressão, angústia, tristeza. Todo tipo de câncer vai estar sendo combatido às 19 horas, tá bom? Deus abençoe a todos e até logo mais. Um grande dia para vocês e aguardo vocês. Quero ver vocês logo mais. Um abraço.